Eu estou aqui com o pastor Denival Benvenuto, aqui no bairro, aqui é Nova Mercedes, hein? Não, aqui já é Parque das Camélias. Parque das Camélias, região próxima ao aeroporto de Viracopos, né? Essa região aqui, a região tem crescido bastante. O pastor Denival já está aqui há quanto tempo? Aqui nesse salão vai indo há 3 anos. E aqui nessa região? Nessa região desde 2000. Em 2000 você abriu a obra? Abri a obra, começando na esquina de cima, bem próximo daqui. E com o decorrer do tempo a gente percorreu o bairro, né? Tivemos em 3 imóveis, até que mais centralizado do que esse, melhor centralizado. Só que em 2014 nós tivemos a oportunidade de vir para este salão. Aqui você tem uma estrutura melhor do que no anterior? Sim, muito melhor, bem mais aconchegante, até mesmo com uma segurança maior, porque o último salão que a gente estava era de madeira. Então a gente veio para cá, saindo do centro do bairro, viemos um pouco mais para a periferia, vamos dizer assim, mas isso para nós veio contar um ponto positivo, porque a igreja teve um crescimento maior aqui do que quando ela estava melhor centralizada. E você acredita isso ao fato de que aqui tem uma estrutura melhor, transmite mais segurança, tem mais comodidade para as pessoas? Sim. As pessoas hoje elas estão vivendo dentro das suas casas, a maioria, alguns conflitos, e algumas delas é o conflito da forma física que eles vivem. Então, para eles saírem das suas casas e virem para um lugar, para a igreja, por exemplo, e chega aqui, ela encontra a igreja talvez na mesma condição da casa. Ela precisa encontrar alguma coisa melhor, alguma coisa que ela se sinta melhor. E aqui as pessoas têm se visto dessa maneira. Então, por isso você tem cultos aqui de que dias? Eu tenho às quartas-feiras, às 20 horas, aos domingos, às 19h30. Tem escola bíblica também? Escola bíblica às 9 horas da manhã, aos domingos. É? E temos os grupos missionários que funcionam ao sábado. Grupo de mulheres, de crianças e jovens e adolescentes. Entendo. Além das atividades de culto, você tem algum outro tipo de ação social, por exemplo? Ação social nós temos auxílio às pessoas que se encontram em dificuldades. Até mesmo por causa desse momento que nós estamos vivendo, tem aparecido pedidos de ajuda, até mesmo para alimento. Mas como é a nossa ajuda? Mas pastor, você é meio chato para isso. Antes da gente mandar a cesta, vai alguém visitar essa família. Cesta básica de alimento. Cesta básica. Antes de alguém levar essa cesta básica, vai alguém lá visitar e ver a real necessidade. E a gente tem também procurado não somente levar o alimento, a palavra, mas encaminhar, se existe alguém com condição de trabalho, alguma coisa que está desempregado, encaminhar para onde a gente consegue direcionar alguma coisa. Né? Que bacana. O pastor Denival Benvenuto é um homem batalhador. Você mora fora de Campinas, né? Não, moro em Campinas, mas em outro bairro. Outro bairro, outra região de Campinas. Outra região. Mas o pastor Denival, ele há algum tempo atrás teve um grave problema de saúde, você teve um AVC. Sim. E conta para nós como é que foi essa experiência, pastoreando, tendo esse problema, que é um problema sério, e você continuou o exercício pastoral, você parou, como é que foi lidar com essa questão? Foi um momento assim bastante delicado, porque eu sofri um AVC e eu tive o lado esquerdo com uma deficiência. E quando a gente tem algumas partes do nosso corpo comprometido, e uma parte que me agravou bastante foi emocional, eu tinha dificuldade para pregar, eu tinha dificuldade para conversar, eu tive a boca torta, mas aí eu tive a ajuda do pastor Valdecir, que está aqui, e de um membro dele, lá da igreja dele, que veio, obreiro de lá que veio pregar aqui, o pastor Edson, que nos ajudava aqui, ficou por 2 meses nos ajudando aqui. Mas eu não deixei,
mesmo sem ter condições, sempre estava presente aos cultos, participava, não pregava por causa da dificuldade, mas acompanhava o andamento da igreja, aquilo que estava acontecendo. Entendo. E teve um outro fato também, algum tempo depois, em setembro de 2015, que eu quebrei o pé. Eu quebrei o calcânio em 4 lugares. E mais uma vez eu tive dificuldade para estar trazendo a palavra de Deus, para estar aqui pregando. Mas isso não quer dizer que eu estava ausente da igreja. Foi o pastor Anderson lá do pastor Filadélfia, que esteve aqui nos ajudando por 4 semanas, mas eu estava aqui com bengala, com muleta, todos os cultos eu estava presente, se fazia presente acompanhando a igreja. Então é difícil, mas serve até uma forma de um testemunho, porque as pessoas hoje, às vezes, com uma simples dor de cabeça, é um pretexto para não vir na igreja. Qualquer coisinha é um pretexto para não estar. Entendo. Então a igreja precisava, eu tenho isso comigo, que ela precisava ver. Não fiz assim nada por se aparecer, nada para engrandecer, mas para que as pessoas pudessem entender que existem algumas coisas que acontecem na nossa vida, que elas até podem ser para o intuito de nos separar de Deus, mas que elas não podem fazer isso ser uma realidade na nossa vida. Entendo. Então você diz que em que pese toda dificuldade e limitação, inclusive física, a perseverança, a determinação, ela foi determinante para que o seu progresso, o progresso do tratamento que você fez de saúde evoluísse. Com certeza, porque quando você aceita aquela enfermidade para você se acomoda nela, vamos dizer assim, o processo de restauração, o processo de cura é muito mais longo. Mas quando você se determina e pega aquilo ali e usa ele como um degrau para você crescer, para você se animar, para você ter disposição, se torna mais fácil para você vencer a dificuldade. Pastor Denival, além do exercício da fé, das suas orações e intercessões que certamente aconteceram pela sua saúde, você se empenhou em termos de tratamento, de fisioterapia? Como foi essa experiência também? O tratamento ele é fundamental. Muitas vezes as pessoas dizem assim: mas Deus está cuidando. Deus está cuidando até mesmo para preparar um profissional adequado, preparado, pronto para te atender, para te ajudar. Então o tratamento ele é assim primordial. Qualquer problema que você tiver, não deixe de cuidar. Eu tive cardiologista, eu tive neurologista, eu tive fisioterapia, e isso constante. Eu faço acompanhamento no cardiologista e neurologista até hoje. A cada 3 meses eu preciso passar no cardiologista, preciso passar no neurologista. Por quê? Para não deixar que as coisas venham tomar uma proporção de acontecer novamente. Precisa se cuidar. Muito bem. Então está aí esse testemunho do pastor Denival Benvenuto, aqui do Jardim das Camélias, em Campinas, e parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo aqui junto com toda a liderança da igreja, também tendo a sua esposa aí ao seu lado nesse trabalho incansável, e que Deus o abençoe, fortaleça cada vez mais essa saúde, esse ministério, e prospere essa obra aqui no Jardim das Camélias. Deus o abençoe. Eu agradeço a Deus pela vida do reverendo, dos pastores que aqui estão, que veio nos visitar e nos trazer, esta palavra de conforto, esta visita que é muito importante ao ministério. É muito, mas muito importante a gente saber que é querido, que as pessoas se preocupam, não somente com o nosso trabalho, se preocupa também com a pessoa, pastor Denival, não somente com o trabalho que é exercido. Então eu agradeço muito a Deus pela vida do Senhor, pela vida dos pastores que aqui estão, que tem aí nos ajudado, nos estado ao nosso lado. Amém. Deus abençoe. Tá certo. Pastor Denival, qual é o endereço aqui da igreja? Se o pessoal que está assistindo a gente pela internet quiser fazer uma visita, conhecê-lo, como é que se chega aqui na igreja do Jardim das Camélias? Aqui é muito simples.
você pegou a Santos Dumont, em frente ao Jardim Itatinga, que é um bairro muito conhecido na cidade de Campinas, você virou à esquerda, é a rua principal, você desce até terminar ela. A hora que terminar, você vai chegar no Parque Eldorado. Procura pelo supermercado Ieda, é a rua abaixo do Ieda. E qual é? É a rua Adamo Astolfi, número 133, Parque das Camélias, Campinas. Muito bem. Então tem a rodovia Santos Dumont, de um lado é o Jardim Itatinga, do outro lado então desce para o Jardim das Camélias. Exatamente. Está aí o convite feito para você. Grande abraço a todos.